Antes de nós começarmos esse vídeo, eu já peço para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, porque isso vai fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. E o assunto do vídeo de hoje é aquele que nos traz felicidade durante o mês, que a gente se sente realizado ali na hora que faz uma comprinha, mas no final do mês, na hora de pagar a fatura, bate aquele desespero e fica com aquela sensação que a gente não sabe como R$ 20 aqui e R$ 20 ali se transformaram em R$ 500. E é isso mesmo, a gente vai falar aqui sobre o cartão de crédito. A gente vai mostrar aqui para vocês, no vídeo de hoje, como vocês podem utilizar o cartão de crédito de uma forma mais inteligente. E no vídeo de hoje, então, a gente vai mostrar para vocês quais são as vantagens, as desvantagens de usar o cartão de crédito ou de débito. A gente vai mostrar para vocês também como vocês podem utilizar o cartão de crédito do mesmo jeito que os ricos fazem. E por fim, a gente também vai mostrar para vocês quando utilizar o cartão de crédito e quando utilizar o cartão de débito da melhor forma possível, tá? Um conteúdo muito bacana. Fica até o final e vamos lá! Pois é, pessoal, o mundo do crédito é um mundo maravilhoso, mas um mundo cheio de armadilhas. E a gente fala com muita humildade, porque nós já caímos nessa armadilha. Em outubro de 2023, nós tivemos uma fatura de R$ 8.600. Nós viajamos para a Bahia, fomos para Santa Catarina, passeamos, gastamos um bocado. E o que aconteceu? À época, a gente tinha uma renda mensal, como família, de R$ 12.000. E, obviamente, um valor desse ficou acima do que é razoável. Então, por alguns meses, nós tivemos uma certa dificuldade de investir, pois a conta da fatura do cartão estava muito alta. E perceba que a gente aumentou muito a nossa taxa de alavancagem. Por que eu digo isso? Porque é como se fosse realmente uma montanha que você sobe, aí tem aqui o pico foi R$ 8.600, e depois foram tendo parcelas menores, 7.000, 6.500, 5.000, até finalmente, depois de alguns meses, voltar à normalidade. Mas isso, por que isso ocorre? Porque a gente costuma parcelar muitas compras. Então, na hora que você parcela, você não sente ali, mas depois você passa alguns meses pagando. Então, nós falamos desse nosso caso de descontrole para desincentivar você a ter cartão de crédito de forma nenhuma. Ter cartão de crédito tem muitos benefícios e você pode se valer desses benefícios. Agora nós vamos falar sobre essas armadilhas mentais que você tem que evitar para não se descontrolar com o uso do cartão de crédito. Porque o que acontece? Quando você paga no cartão de débito e o dinheiro já sai ali na sua conta, ou quando você paga com a cédula e o dinheiro sai da sua carteira, isso ativa uma área do seu cérebro que está relacionada com a dor. Então, realmente, pessoal, dói no bolso pagar as contas. Então, aquilo ali faz você memorizar que você teve aquele gasto ali e controlar os seus gastos. Por outro lado, quando você usa o cartão de crédito, você não ativa essa área de dor, você ativa mais o sentimento de recompensa, que você comprou alguma coisa boa e você acaba esquecendo que você parcelou ou que você tem todas essas dívidas para pagar. Então, o que ocorre? As pessoas começam a comprar uma camisa de R$ 100, divide em 10 vezes de R$ 10, depois compra um celular, divide em 10 parcelas de R$ 200, olhando só a parcela que cabe no bolso, mas depois de 6 meses a pessoa está cheia de parcelas para pagar e não consegue mais investir porque tem muitas parcelas e acaba se atrapalhando ali com as parcelas. Então, a nossa dica para você que, para não cair nessa armadilha, é faça uma planilha. Coloque ali todos os seus gastos na planilha, que isso vai ajudar você a lembrar dos gastos que você teve. Então, depois de parcelar tanto, no final do mês, você tem duas opções. Ou você paga a parcela completa, ou você paga o mínimo e rola a dívida. Isso coloca você em dois grupos diferentes, ou dos transactors e dos revolvers. Transactors são as pessoas que pagam a parcela inteira, e isso é bom para você, mas não é tão bom para o banco. Os revolvers, eles pagam o mínimo e rolam a dívida para frente. Isso não é muito bom para as pessoas físicas, mas para o banco ele é excelente. Por quê? Porque ele começa a cobrar juros altíssimos sobre esse valor. Comenta aqui para a gente saber, você costuma pagar a parcela inteira ou não? Vamos entender agora como os ricos utilizam o cartão de crédito, como você também pode usar o cartão de crédito a seu favor. Que nem o Caio estava falando, né? Existem dois grupos de pessoas. E o que é mais inteligente para ser feito? Mais inteligente é você pagar a fatura inteira, porque não vai ter incidência de juros, porque quando vê você fica ali numa bola de neve só pagando juros. E em relação ao débito e o crédito, o débito, ele te dá mais controle sobre as compras que você está fazendo, só que o crédito, ele é bem interessante se você souber usar da forma certa. Então, o crédito realmente que o banco dá para você, é como se ele fosse estar te emprestando um dinheiro para você fazer as suas compras. E isso é bem interessante no sentido de que, porque além do crédito que o banco está dando para as pessoas, ele também às vezes tem a opção de acumular pontos, acumular milhas, cashback. Por exemplo, a gente tem um cartão do C6. E cada compra que a gente faz, a gente recebe alguns pontos em cima dessas compras. Eu acho que para cada R$ 1 de compras que a gente faz, a gente recebe 0,26 ou 0,40 de pontos. Parece pouco, só que ao longo dos meses, esses pontos eles vão se somando até chegar a um ponto que você tem um montante ali de pontos que você pode trocar por milhas, às vezes você pode trocar por dinheiro em si, às vezes você pode comprar um produto que está dentro da lojinha ali do cartão de crédito. Então, você pode fazer várias coisas com aqueles pontos ali. Então, é bem interessante você
ir acumulando esses pontos. Por exemplo, a gente acumulou uma certa quantidade de pontos durante um ano e meio, mais ou menos, e isso possibilitou com que a gente pagasse a nossa viagem para o Chile praticamente de graça, a passagem, no caso, né? E isso é muito bom, que nem agora a gente está acumulando pontos de novo, e durante os 10 meses a gente já conseguiu acumular de novo 20 mil pontos. Daqui a pouco a gente vai ter pontos suficientes para conseguir organizar outra viagem. Isso é bem interessante. Alguns cartões de crédito, eles também oferecem a opção de cashback, como, por exemplo, a gente tinha o Nubank, que tinha um cashback bem interessante. Só que eu acho que eles mudaram isso agora e agora ele está começando a oferecer pontos também. Mas eu não cheguei a pesquisar, mas às vezes você pode pesquisar, talvez tenham outros cartões que também ofereçam cashback. E em relação ao cashback, o que acontece? Digamos que você, em um certo mês, gaste 3 mil reais e o cartão te oferece um cashback de 1%. Então, naquele mês, você consegue juntar um valorzinho ali que ao longo dos meses começa a se somar, e aí quando vê no final do ano você tem 300, 400 reais sem fazer praticamente nada. É dinheiro gerando mais dinheiro. E é bem interessante essa parte. Outro ponto que é interessante também no cartão de crédito é em relação a esse tempo para o pagamento. Vou trazer uma foto aqui do nosso cartão de crédito. Aqui diz que o melhor dia de compra vai ser no dia 25/9. O que isso quer dizer? A fatura, então, do mês de setembro, ela vai fechar no dia 24 e a de outubro já vai começar a valer a partir do dia 25/9. E como esse é o primeiro dia dessa nova fatura, esse é o dia mais interessante para fazer compras, porque a gente vai ter cerca de 35 dias até fazer o pagamento dessa fatura de outubro. Então, a gente tem um prazo ali para fazer esse pagamento. Se a gente não tem o dinheiro agora para pagar essa compra, a gente tem um período de 30 e poucos dias para arrumar esse dinheiro. Isso é bem interessante, isso é bem legal do cartão de crédito. Só que nesse ponto você tem que cuidar para não fazer contas demais, para não chegar lá no final do mês e você ter um valor muito grande para pagar. E eu sei, já aconteceu comigo. Eu comprei várias coisas na Shopee de 20, 30, 40 reais e quando chegou lá no final do mês eu tinha 600 reais de conta para pagar e eu não sabia como é que 20 reais se transformava em 600. Mas é importante sempre ter o controle. Outro ponto interessante também é que você pagando certinho o seu cartão de crédito, ele aumenta o seu score. E aumentando o seu score, você, quando fizer uma conta em um outro banco, por exemplo, para procurar melhores condições ali de cartão de crédito, você consegue ter um limite maior. Por exemplo, que nem no Nubank, você abre uma conta lá no Nubank, o seu limite que seria de 2 mil passa a ser de 4 mil porque você tem um score bom, quer dizer que você realmente consegue pagar suas dívidas. E eu quero também trazer um ponto a mais aqui para vocês, é para vocês olharem se vocês pagam anuidade no cartão de crédito, porque vocês não precisam pagar anuidade. Já aconteceu comigo de eu ter um cartão de crédito do Banco do Brasil e eu pagava anuidade e ficava indignada, aí uma vez eu fiz uma reclamação lá, aí eles acabaram cancelando a anuidade e ainda me devolveram o dinheiro de volta. Só que se você já tentou fazer isso, não deu certo, se você tem vergonha de ir atrás do seu banco, tem vários outros bancos que oferecem cartão de crédito de graça sem que você precise pagar essa anuidade. E você pagando uma anuidade também, às vezes você está deixando 20, 30, 40 reais na mesa sem precisar. Então, tenha esse cuidado de buscar essas informações sobre a anuidade. Também busque essas informações do cartão de crédito para ver que benefícios vocês têm em cima desse cartão de crédito que vocês estão usando. Vejam quanto de pontos ele está oferecendo, se ele oferece pouquinhos pontos ou nenhum, às vezes busque um outro cartão de crédito que ofereça pontos, porque isso vai trazer recompensas e acaba sendo bem interessante. E agora a gente quer trazer aqui para vocês como vocês podem usar o cartão de crédito. O cartão de crédito ele é uma ferramenta muito interessante para quando, por exemplo, você vai fazer uma compra e o valor que você paga à vista e o valor que você paga parcelado, eles são os mesmos. Então é muito mais interessante você parcelar essa compra e distribuir então essas parcelas ao longo do tempo do que você tirar o dinheiro do seu bolso toda uma vez para fazer esse pagamento. Então, sempre que você fizer uma compra e não ter essa diferença entre o pagamento à vista e parcelado, façam o parcelamento desse valor que é mais interessante para vocês. Só que outro ponto que a gente quer trazer aqui para vocês considerarem na hora de fazer uma compra e na hora de fazer o pagamento é ver se esse valor ele tem um desconto quando vocês fazem o pagamento à vista. Se vocês tiverem um desconto, é interessante às vezes fazer o pagamento à vista. A gente faz essa ponderação aqui em casa, só que o que a gente tenta fazer, nessas situações a gente tenta pagar à vista no cartão de crédito. O que isso significa? Que a gente faz o pagamento no cartão de crédito para a gente pagar esse valor na próxima fatura, porque a gente vai garantir o desconto e garante também os pontos no cartão de crédito. Só que se ele pedir o valor débito ou no Pix, às vezes dependendo do valor do desconto acaba sendo interessante. Por exemplo, a nossa geladeira aqui, eu não lembro o valor que ela foi, mas digamos que ela foi uns 3 mil reais. Eu acho que eu tinha uns 10 ou 15% de desconto se eu fosse pagar à vista no Pix. Eu fiz as contas ali e eu vi que era bem mais interessante pagar à vista no Pix. Então, eu fiz esse pagamento e valeu a pena aqui, porque se você fizer as contas ali em relação ao dinheiro que você
está economizando, pagando à vista, às vezes ele vai render mais do que se você deixar todo aquele seu dinheiro parado, rendendo, e tirando as parcelas aos poucos. Então é sempre importante fazer essas contas ali para ver o que vale mais a pena ou não. E outra coisa bem interessante para vocês utilizarem o cartão de crédito de uma forma inteligente é vocês fazerem compras também por programas que têm parceiros e oferecem pontos. Por exemplo, o Livelo. O Livelo você pode entrar no site, ele vai ter várias lojas parceiras e quando você fizer uma compra nessa loja parceira, utilizando esse link do Livelo, às vezes você ganha 2, 3 pontos ali por cada real gasto. Esses pontos eles vão se somando também, que depois você consegue transferir então para um programa de passagens aéreas, como por exemplo a Latam, a Gol, a Azul. Então é bem interessante nesse ponto e você consegue garantir também os pontos no seu cartão de crédito que você também depois consegue transferir para esse programa para transformar em milhas. Só que é sempre importante, que nem no caso do Livelo, vocês compararem os preços, porque às vezes os preços que vocês têm ali dentro do Livelo, eles acabam sendo às vezes um pouco maiores do que o valor normal que você compraria no site. Então é sempre importante dar essa olhada e ver o que vale mais a pena ou não. Pois é, pessoal, então, como a Latinha estava falando, às vezes você pode estar se perguntando se vale a pena pagar no cartão de débito ou no cartão de crédito. Então, nós temos duas regras de ouro de quando usar o cartão de débito. Você usa o cartão de débito se o desconto à vista for realmente relevante, se tiver um desconto muito grande, e a segunda opção é se você tiver um descontrole financeiro. Se você não for uma pessoa controlada financeiramente, a gente recomenda até que você não tenha cartão de crédito e recomenda que você cumpra aqui o desafio que a gente vai dar para você. Durante 2 meses, utilize só o seu cartão de débito. Tente pagar só as contas com o dinheiro que você tem e veja se você consegue. Depois que você conseguir cumprir esse desafio de só pagar as contas com o cartão de débito, com o dinheiro que você tem, você volta a utilizar o seu cartão de crédito para conseguir benefícios. E você volta aqui no nosso vídeo, deixa os comentários de como é que isso mudou sua vida financeira depois de 6 meses. A gente vai acompanhar aqui todos os comentários. Então, em resumo, o cartão de crédito, ele te dá benefícios. O cartão de débito, ele te dá controle. Cabe a você utilizar da melhor forma. Aqui em casa, o que é que nós fizemos? Nós unimos as nossas finanças para colocar todos os gastos no mesmo cartão. E dessa forma, nós obtivemos o benefício de não pagar taxas e não pagar anuidade. O C6 ele tem uma opção do cartão que se você tiver um gasto mensal de R$ 4.000, acima de R$ 4.000, ele isenta ali as taxas. Então, nós unimos as nossas finanças, fizemos uma planilha para controlar os gastos, também verificar se todos os gastos que aparecem no cartão realmente foram gastos que foram feitos pela gente para evitar alguma fraude. Então, nós juntamos nossas finanças e nós estamos acumulando milhas e acumulando pontos sem custo, o que é ótimo, porque ajudou bastante na nossa viagem para o Chile, que basicamente a gente conseguiu a passagem de graça. Eu digo de graça porque foi simplesmente organizando as finanças que a gente conseguiu uma passagem sem custo. Agora tem uma tabelinha aqui que a gente mostra para vocês de como mais ou menos a gente aqui em casa decide então como que a gente vai fazer o pagamento das compras. Para compras com itens que são de consumo mais imediato, como supermercado, combustível, ingresso de algum show, a gente sempre tenta pagar à vista no crédito. Já quando a gente compra alguma coisa que tem uma duração maior, como por exemplo roupas, eletrodomésticos, ou a gente está organizando uma viagem que ainda vai acontecer no futuro, a gente tenta parcelar essas compras para tentar então ir trabalhando com essas parcelas ao longo do tempo, diluindo o valor para não pagar tudo de uma vez. E as compras no débito ou o pagamento ali no Pix, a gente só faz mesmo quando a gente tem um desconto muito relevante, quando o desconto é muito bom, então a gente acaba optando por isso, mas é bem difícil. E também essa questão de pagar no débito, a gente recomenda se alguém de vocês tem algum descontrole financeiro, não sabe lidar muito bem com as finanças, então é sempre melhor buscar pagar tudo no débito, no dinheiro, no Pix, para não acabar se enrolando muito em dívidas no cartão de crédito. Pois é, pessoal, a gente também quer deixar uma dica para vocês de segurança, essa é bem importante. Se você tem ali o cartão de crédito físico, a gente recomenda que você risque o CCV, são 3 números que tem no fundo do cartão de crédito. Por que isso? O cartão de crédito ele é um autenticador. Se alguém obtiver o número do cartão, o número do CCV, a data de validade e o nome, a pessoa consegue fazer todas as compras online. Então, você pode riscar esse número e guardar em um lugar seguro. Vai evitar aquele golpe, que é o golpe que a pessoa rouba os dados rapidinho. Quando você está distraído que não tem o cartão de crédito, ele vai ali, memoriza os números do cartão e consegue fazer compras online. Então, essa é uma recomendação. A segunda recomendação de segurança que a gente dá para vocês é, sempre que forem fazer compras virtuais, compras online, utilizem o cartão virtual gerado pelo banco. Se você entrar ali no seu aplicativo do banco, vai ter uma opção de gerar cartão virtual, que é um cartão que é gerado para uma compra exclusiva e depois ele expira. Então, se eventualmente você cair ali em alguma situação que eles vão capturar esse dado, o dado vai ser extinto depois e eles não vão conseguir ficar realizando compras, tá certo? Então, se você acha que esse vídeo aqui ajudou você a usar o cartão de forma inteligente, tem algum amigo que está precisando também usar, já manda esse vídeo, compartilha com a família, compartilha com os amigos, já se inscreve também para acompanhar a nossa jornada aqui. A gente tem uma playlist chamada Rumo ao Milhão, onde todos os meses a gente coloca aqui os ativos que a gente está comprando, os nossos aportes, e aí vai ser muito legal ver você aqui acompanhando a gente, beleza? Até o próximo vídeo.